Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há mais de 23 anos em São Paulo, capital. E o assunto de hoje é Cristologia. Olha, pessoal, que assunto maravilhoso. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa, tá bom? Eu já gravei essa aula hoje, ao vivo, para tirar dúvida dos meus alunos, nesse novo canal, nova matéria, tá bom? Agora mais uma aula de repetição de Cristologia. E hoje é a lição 2. Se você tem esse livro em casa, abre na lição 2. Se você não tem, entre em contato comigo para você adquirir. 20 livros é o curso básico. 40 livros é o curso básico, médio e bacharel, ó. Aqui está o básico, médio e o bacharel, 40 livros. Se você quiser também fazer o mestrado, nós temos aqui, ó. Mestrado é um livro grande, bonito, ó. Tá bom? Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma de teologia, ó. Diploma. Tá bom, pessoal? O assunto é na Bíblia, Cristologia. O aspecto naturais de Cristo, tá bom? Se você já comprou o teu anel, amém. Se não comprou, nós temos anel de formatura de teologia. Anel fino e anel grosso. Olha só. Tá bom? Vamos para a aula. Abre na lição número 2. Quem tem um livro. Quem não tem, entre em contato comigo, tá bom? Os aspectos naturais de Cristo. Cristo tinha 6 aspectos naturais. Normal, físico, mental, social, espiritual e intelectual. Então, Cristo tinha os aspectos do seu desenvolvimento normal, físico, mental, social, espiritual e intelectual. Seu desenvolvimento normal está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com os homens. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com os homens. Isso aí foi o seu desenvolvimento normal. Cristo cresceu no meio da sociedade, aprendendo, convivendo, almoçando, indo em festa, casamento. O desenvolvimento de Jesus foi normal, tá bom? Próximo desenvolvimento físico. Desenvolvimento de Cristo foi físico, meu irmão. Jesus levou 9 meses para nascer da barriga de Maria. Ou tu acha que Maria engravidou hoje, amanhã Jesus já pulou da barriga e já saiu andando? Não, 9 meses, nasceu melado de sangue, chorou, tomou banho, comeu papinha, correu, caiu, levantou, Maria amamentou, mexeu ele no colo, entendeu? O desenvolvimento físico de Jesus foi normal. Aliás, quem nasceu na barriga de Maria não foi Cristo, foi Jesus, a natureza divina, a natureza humana, melhor dizendo. Porque antes de Jesus nascer em Maria, ele estava lá no céu. Então, quem nasceu foi Jesus, a natureza humana. Eu sempre pergunto, quem morreu na cruz? Jesus morreu na cruz ou Cristo? Cristo não morreu na cruz, foi Jesus. Na cruz, Jesus diz, Pai, na tua mão entrego meu espírito. O espírito de Jesus é Cristo. Então, quando ele falou, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito, ou seja, Jesus liberou Cristo, entendeu? Então, a parte humana de Jesus morreu na cruz, a parte divina nunca morreu. Ele é antes do nascimento, antes da cruz, antes da fundação do mundo. Então, o seu crescimento físico foi normal. Crescia Jesus em estatura. Jesus nasceu bebezinho,
amamentou, foi na escola, tomou papinha, tomou banho, se sujou, brincou com as crianças e foi um desenvolvimento físico normal. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. Seu desenvolvimento mental e crescia Jesus em sabedoria. Lucas 2:52. A humanidade de Jesus passou por diversos aspectos no seu desenvolvimento mental. Ele cresceu, ele evoluiu. Efésios 4:13 está dizendo, a varão perfeito, a medida da estatura perfeita. Jesus com 12 anos estava entre os doutores, fazendo pergunta e interrogando. Seu desenvolvimento espiritual. E crescia Jesus em graça para com Deus. Lucas 2:52. Jesus crescia espiritualmente. Ele orava, ele lia a Bíblia, ele buscava Deus. Ele era o próprio Deus, mas ele tinha comunhão com o Pai na oração. E falar em oração, Jesus orava todo dia 4 a 5 horas por dia. Por isso que ele tinha poder sobre os demônios, fazia milagre. Entendeu, pessoal? Jesus, ele ia dormir cedo. Naquele tempo não tinha internet, tinha energia. Os antigos no tempo de Jesus iam dormir 8, 9 horas da noite. No máximo 9 horas da noite. 3 da manhã, Jesus já levantava, já ia para o monte orar. Aí Jesus ficava orando lá no monte, até o comércio abrir, 7, 8 horas. Então Jesus ia para o monte 3 horas e orava 4, 5, 6, 7. 7 horas, o comércio abria, ele ia começar a pregar o evangelho. Então Jesus levava uma vida de oração. Todo dia ele orava, 4 horas por dia. Tem um ditado do famoso, saudoso, americano, Maio Moure. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem para de orar, Deus para de trabalhar. Então, pessoal, Jesus orava, lia a Bíblia, jejuava. O jejum dos judeus era das 6 da manhã às 6 da noite, 12 horas sem comer e sem beber. A ciência descobriu que o jejum é altamente, extremamente benéfico para a saúde. Jejuar 1, 2, 3 vezes, de manhã até a noite, 1, 2, 3 vezes por semana, é altamente benéfico para a saúde física e espiritual. Seu desenvolvimento intelectual. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Lucas 2:46 e 47. Jesus está entre os doutores, fazendo pergunta, respondendo. Os doutores ficaram admirados com Jesus, porque o seu crescimento intelectual, intelectualidade, intelecto, espírito, pensamento. Jesus era um homem intelectual, sabia ensinar, falar, sabia comunicar. Um dos segredos da comunicação, do segredo do sucesso, é o poder da comunicação. Jesus sabia se comunicar. Tem gente que não sabe se comunicar, nunca vai prosperar. O poder da informação e da comunicação é os 2 maiores poderes do mundo. Anotaram aí? Informação, que é o que você lê, estuda, pesquisa, e comunicação. Jesus sabia se comunicar. Chamaram ele para ir para o casamento, ele foi. Jesus era um ótimo comunicador. Jesus cresceu em Nazaré. Deixa eu falar antes de Nazaré. Dos 12 anos até os 30 anos, aonde Jesus estava? Na carpintaria de seu pai, trabalhando com o seu pai. Os judeus dizem que quando Jesus tinha 16 anos, o pai dele morreu, José. Aí Jesus assumiu a liderança da casa com Maria, porque os seus irmãos eram mais novos. Então, os judeus afirmam que quando Jesus tinha 16 anos de idade, José, o seu pai de criação, morreu. Então, dos 12 até os 30 anos, Jesus trabalhou na carpintaria.
Carpintaria é fazer teto, aqueles pau que faz ali as telhas de uma casa, entendeu? Carpintaria. Jesus era carpinteiro, não era marceneiro. Marceneiro faz móvel, carpinteiro faz cobertura de casa. Jesus era carpinteiro. Dos 12 até os 30 anos de idade, ele trabalhou na carpintaria. Com 30 anos ele se batizou, aí sim deixou o serviço e foi exercer o ministério dele. Jesus nasceu em Belém de Judá. Belém, naquela época, era uma aldeia, hoje é uma cidade. Judá é Judeia, é um estado de Israel. Então, Belém é a cidade, Judá é Judeia, que é um estado do país de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, fugiu para o Egito. Quando Herodes morreu, o anjo falou: volta para Israel. Aí eles voltaram para Israel e eles foram morar em Nazaré. Jesus foi morar em Nazaré. Nazaré é uma cidade da Galileia. Galileia é o estado e o Israel é o país. Entendeu? Galileia, onde tem aquele mar da Galileia, que não é mar, é rio, porque tem água doce. Por que é o nome mar? Porque os romanos apelidaram de mar porque é um imenso lago, mas não é mar, é água doce, é rio da Galileia, ou lago da Galileia. Galileia é o estado e Nazaré é a cidade. Só que naquele tempo, Nazaré é uma cidade sem recursos, sem nada. Lembra de Filipe? Filipe e Natanael: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é uma cidade sem recursos. João Batista, a palavra batista é porque ele batizava. João, aquele que batiza. Não é o sobrenome. João Batista não é sobrenome. Tem muita gente que pensa que é o sobrenome. Não. Batista porque ele batizava as pessoas. José de Arimateia, ele vivia, o nome dele era José, Arimateia era a cidade. Maria Madalena, Maria era o nome e Magdala é a cidade. É igual João Batista, não é o sobrenome, é porque ele batizava. Jesus de Nazaré, não é o sobrenome Nazaré, Nazareno. Jesus é o nome, Nazaré é a cidade onde ele morava. Então tinha 2 João na Bíblia, tinha vários, mas o mais principal é o apóstolo e o profeta. João, aquele que batiza, no dia seguinte viu: esse é o Filho de Deus. Eu vejo e testifico que esse é o Filho de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As duas naturezas de Cristo. Cristo tinha dupla natureza, a humana e a divina. Jesus nasceu de Maria humanamente. Jesus nasceu, Cristo não. Cristo é antes da fundação do mundo. Jesus é de Maria. Jesus é nome de homem. Cristo é nome divino, de Deus. Entendeu? Então, dizer que Cristo morreu na cruz, não, é errado. Jesus morreu na cruz e liberou Cristo na cruz. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então, Jesus tinha 2 naturezas, a humana e a divina. A da de baixo, a de cima, a da terra e a do céu. Jesus foi chamado Filho do Homem, na natureza humana, Jesus. Quando os discípulos perguntaram: o Senhor sabe o dia da tua volta? Jesus não sabia, mas na natureza divina, Cristo, ele sabia. Na natureza humana, ele teve fome. Na natureza divina, ele é o pão da vida. Natureza divina, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16:16, disse Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O centurião de Cafarnaum, Jesus morreu na cruz: tu és o Cristo, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, que deu terremoto, né?
Jesus morrendo na cruz, aí deu um terremoto, pá! Aí o centurião falou, esse aí é filho de Deus realmente. Até os demônios, olha aí, Mateus 8:29, os demônios falaram assim, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Jesus chegou perto de um endemoniado, o demoniado já pôs de joelho e já falou, que temos nós contigo? Fica na tua que eu fico na minha. Em outras palavras, ele queria dizer isso. Jesus não veio não, porque ele sabia, se Jesus encostasse, ele tinha que sair. Então, na natureza divina, Cristo era eterno, onisciente, onipotente, onipresente, mas na natureza humana, ele não estava em todo lugar. Depois que ele ressuscitou, ele falou, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Na natureza humana, como homem, Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço, teve tristeza, chorou, teve agonia. E como Deus, na natureza divina, como Cristo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu vos aliviarei, Ele enxugará nossas lágrimas, Ele é a nossa alegria. Ok, pessoal? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto natural de Cristo. Olha aqui para mim. Tem muito aluno que diz assim, Cristo não era bonito não, Cristo era feio. Baseado numa profecia do profeta Isaías, diz assim, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Preste atenção. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Só que Isaías está relatando Cristo na cruz. Quem deu crédito à nossa pregação, porque foi subindo como renovo, foi levado ao matadouro como ovelha muda, morreu na cruz. Isaías está falando do Cristo na cruz, do Jesus na cruz. Então, Isaías está tendo uma visão de Cristo na cruz e falou, olhando para nós, para ele lá na cruz, nenhuma beleza vimos. Estava feio, porque estava desfigurado o rosto, inchado, estava todo sanguíneo. Olhando nós para ele na cruz, nenhuma beleza tinha. Mas fora da cruz, Jesus era bonito? Sim, muito bonito, meu irmão, muito bonito mesmo. Tem homens que viveram na época de Cristo, que viram ele e relataram, deixaram cartas. Houve um homem entre nós, de porte vilusbrante, de cabelo castanhos comprido, barbas, olhar firme, foi pego chorando algumas vezes, nunca foi pego rindo. Sua aparência era diferente de todos, seu aspecto era diferente, seu traço físico. Salomão profetizou, quão desejável é o nosso amado. Então, a aparência pessoal de Cristo era lindo, bonito. Ah, mas Judas teve que beijar Jesus para os soldados romanos saber quem é. Então, Jesus era igual aos outros. Não, não era igual. Jesus era bonito, cheio do Espírito, famoso, belo. Mas por que Judas teve que beijar Jesus para identificar, separar um do outro dos discípulos? Porque quando Judas beijou Jesus, foi de noite, em cima do monte. Jesus estava orando. De noite, em cima do monte, cheio de árvore. Não dá para ver ninguém, se for com lanterna. Entendeu? Então Judas teve que beijar Jesus para identificar quem é ele, porque era de noite. Lembra da passagem bíblica da Santa Ceia? Tendo Jesus traído de noite, na noite que Cristo foi traído. Na leitura oficial da Santa Ceia fala que Jesus foi traído de noite no monte. Quando Judas levou o soldado para prender Jesus, Jesus estava orando no monte à noite com o discípulo. Por isso que de noite ninguém vê quem é quem. Agora, de dia, daria para diferenciar na hora. Esse é
Jesus, o Filho de Deus. Lembra que Jesus estava no meio dos discípulos, a mulher do fluxo de sangue foi e tocou no próprio Jesus? Que de dia ele era lindo, maravilhoso, bonito. Na cruz não, na cruz ele estava deformado. Então, segundo a tradição do tempo de Cristo, várias pessoas que conheceram ele deixaram relato que ele era um homem formoso, belo, com um olhar brilhante, forte, firme, pulso firme. O seu olhar era impressionante. Cantares de Salomão 5:16 diz: qualquer que fosse a sua aparência pessoal, deve ter sido algo em seu semblante, o seu mudo, o seu majestoso dominador impressionante, a sua aparência física sobre a qual milhares de pintores exerciam a imaginação de século futuro. Tá? Então, Eclesiástico, Cantares de Salomão 5:16, Cantares 5:16. Ele é totalmente desejável. Cristo era lindo, bonito, maravilhoso. Participou da mesma coisa dos homens, pelo qual convinha que tudo fosse aos irmãos. Cristo era semelhante aos homens, mas cheio do Espírito. Tá bom, pessoal? Então, estamos aqui na escola, ao vivo. Você pode escrever aí a tua pergunta, escreva aí o teu comentário sobre a natureza de Cristo, quem era Jesus, tal. Eu passei a aula 1, hoje é a aula 2. Escreva aí no comentário que eu vou ler e vou te responder, tá bom? Também você compartilha nos teus grupos, se inscreva nesse novo canal, até o outro canal voltar, que vai voltar, tá bom? Pessoal, quem quiser os livros estão aqui na minha mão. Quem quiser o anel, tem anel de teologia, tá bom, meus irmãos? Eu vou agora mostrar a escola de teologia para vocês. Estou aqui no meu ambiente, na escola. Vou mostrar o meu estúdio agora, ó. Aqui, pessoal, onde eu gravo vídeos, ó. Olha, ó. Aí é meu estúdio, ó. Tem as lâmpadas aqui, ó, o computador. Aqui é os livros, diploma, tá? Aqui é a escola lá embaixo, ó. Aqui tem mais sala. Aqui os alunos chegam, eles tocam o interfone, eu atendo aqui, ó. Aqui é os livros que você pede pelos correios e eu te mando, ó. Teologia, Cristologia, tudo isso aqui é livro. Ó. Tá bom, meus irmãos? Me chama no WhatsApp, tá aqui embaixo, ó. Aqui é o Zap. Me chama nesse número, fala direto com o pastor Josiel Saraiva.